Olá pessoal, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Vocês sabem o que significa a palavra serendipidade? Bom, se vocês não sabem, não tem problema nenhum. Até porque eu descobri essa palavra esse ano, em 2020. Até o ano passado eu não conhecia. Mas serendipidade vai ser o tema dessa apresentação. O título formal é Serendipidade. Como o acaso ajudou a química a se tornar o que é hoje. Notem que eu destaquei a palavra serendipidade, acaso e química, porque eu estou falando da serendipidade na química, e a serendipidade está associada ao acaso. Acaso entre aspas, né? Até porque é difícil nós definirmos exatamente o que é o acaso. Mas eu vou definir para vocês. Antes de definir, entretanto, eu gostaria de falar algumas coisas. A primeira delas é agradecer e agradecer muito a toda a equipe envolvida na Semana Acadêmica da Unesp. Eu me sinto muito honrado em participar de um evento como esses. Eu fico muito feliz de poder contribuir de alguma forma, talvez para a formação dos jovens alunos de graduação, pós-graduação, profissionais da área de química, enfim, qualquer pessoa que vier assistir essa apresentação. Então gostaria muito de agradecer a toda a equipe envolvida, em especial ao Paulo, que fez todo o processo de comunicação, envio de e-mails, lembranças que eu sou bem esquecido, paciência, enfim, muito obrigado mesmo, me sinto muito honrado. Outro detalhe é que, bom, estou gravando em casa, né? Então talvez você possa ouvir barulho do cachorro latindo, o vizinho falando um pouco mais alto, o carro de propaganda do supermercado, fogos. São coisas que acabam acontecendo, então, por favor, relevem isso. O terceiro detalhe é que eu sou professor. E como professor, eu sempre penso em um determinado assunto como se eu estivesse ensinando aos meus alunos, né? Então, a forma como eu encaro esse assunto seria como um professor encara. Então, eu tento passar de uma maneira geral, de uma maneira qualitativa, mas sempre pensando como isso pode ser importante para a sua formação. No meu caso, pensando na formação dos alunos em Química. Por falar nisso, eu não me apresentei. Eu me chamo Antônio Florencio, como disse, eu sou professor há uns 16 anos, não necessariamente professor formal, não estava formado durante todo esse período, mas eu estou em sala de aula há 16 anos, consegui ganhar bastante experiência durante esse período, falei com alunos bem idosos, alunos bem jovens, alunos de graduação, curso técnico, preparatório e também utilizei a internet como forma de comunicação. Então, eu já dei aula de várias maneiras e gosto muito da minha profissão. Eu, desde 2011, sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e desde 2015 eu dou aula no campus relativamente pequeno, que fica na região metropolitana, que nós temos uma foto dele. Ele é construído em uma... Na verdade, ele funciona em uma construção que aqui no Rio é muito comum, nós chamamos de CIEP. Eles foram construídos para ser escolas estaduais. Esse teve a sua administração passada ao governo federal e funciona ali o Instituto Federal. É um campus pequeno, mas eu tenho muito orgulho de poder contribuir de alguma forma para a formação ali dos alunos. Afinal, ele atende um número muito grande de alunos em uma região tão precária, uma região com tanta carência nesse tipo de educação. Talvez vocês não me conheçam pelo Instituto Federal, né? Se eu tiver aqui algum ex-aluno do Instituto Federal, bom, eu ficaria imensamente feliz, mas talvez vocês me conheçam mais pelo meu trabalho na internet, que eu iniciei em 2014, em 2015, acho que mais especificamente o meu trabalho de 2015, que é a Universidade da Química. Então, desde 2015, eu tento utilizar a internet para ensinar química de maneira formal, com aulas de graduação, com resolução de provas de concurso, com curiosidades a respeito da química, com dicas do meio acadêmico, enfim. É um canal que tem ali uma quantidade grande de vídeos e tratando sobre vários assuntos. Então, se você me conhece da Universidade da Química e está assistindo essa apresentação, muito obrigado. E fica também a propaganda, né? Caso você não conheça a Universidade da Química, fica a dica, conheça lá o canal e aproveite e se inscreva. Bom, pessoal, mas vamos para a apresentação propriamente dita. Vamos falar sobre serendipidade. O que é serendipidade? Eu posso dizer que a serendipidade na química nada mais é do que a química do acaso. Mas como assim a química do acaso? Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco, mas vamos para a origem do nome. A química do acaso vamos chamar de serendipidade. Serendipidade é uma adaptação de um termo em inglês que nós chamamos de serendipity, então é um neologismo mesmo. E de onde que veio isso? De onde que vem esse termo?
Bom, serendipidade é uma adaptação, né, um nome que foi criado, um neologismo, com base em um romance bem interessante e antigo, ali do início do segundo milênio, chamado Os Três Príncipes de Serendip. Esse romance, essa história, enfim, parece que foi impressa em suas primeiras versões em 1010 e uma versão um pouco mais famosa em 1157. Então tem muito tempo mesmo esse romance. E Serendip nada mais é do que o que hoje nós chamamos de Sri Lanka. Seria ali uma ilha fantástica, né? Fica ali ao sul da Índia e seria uma ilha fantástica, aconteceriam ali algumas coisas magníficas e três príncipes iriam então para essa região, para Serendip, e para surpresa deles, eles acabam descobrindo muitas coisas legais, inclusive coisas que eles nem planejavam, né? Então, assim, eles conseguiam coisas maravilhosas sem planejar, vinham como se fosse ao acaso. Então o nome serendipidade foi usado a primeira vez para descrever essas coisas do acaso em homenagem a esse romance. Se fôssemos definir serendipidade, agora vai uma definição mais formal, seria a faculdade de realizar descobertas afortunadas e inesperadas por acaso. Bom, na prática você quer fazer uma coisa, só que você acaba descobrindo uma outra coisa. Quem faz pós-graduação, em especial alunos de doutorado, tem a serendipidade muito comum no seu projeto. Ele inicia com um projeto, planeja uma coisa e de repente ele acaba descobrindo uma outra coisa. Fez uma síntese, não deu exatamente aquilo que ele queria, mas apareceu ali um cristal um pouco diferente. Ele começa a investigar esse cristal e de repente ele está com um trabalho muito mais volumoso, muito mais interessante do que o trabalho original. Inclusive eu não, essa apresentação está gravada, mas eu não sei se o chat vai estar liberado. Se estiver liberado, eu vou pedir um favor a vocês. Coloque nele se você já passou por essa experiência. Se você já, por exemplo, planejou uma coisa e de repente ao acaso descobriu uma outra coisa muito mais interessante. É só dizer sim ou não, tá ok? Não sei se vai estar liberado. Se tiver, coloque, só para eu ter uma ideia. Mas vamos lá, então isso daqui é serendipidade. Eu costumo dizer que a serendipidade tem uma versão brasileira, né, uma definição brasileira, que é bem mais legal. Que é um ditado, não sei se vocês conhecem, que é o mirei no que vi, acertei no que não vi. Então assim, eu imaginei uma coisa e de repente eu acabei descobrindo uma outra coisa bem diferente. Essa apresentação, tudo que eu vou falar aqui, é baseado nesse livro, que eu tenho a versão impressa. Esse livro aqui, Descobertas Acidentais em Ciências. O autor é o Royston Roberts. Aqui a segunda edição é uma edição bem antiga, é de 1989, tem quase a minha idade. Eu acho que é meio complicado vocês encontrarem a versão impressa para comprar, a não ser que seja em sebo. Esse livro aqui nem é meu, ele é emprestado, um amigo meu me emprestou antes da pandemia, eu acabei ficando com o livro, mas irei devolvê-lo após a pandemia, tá? Com certeza eu vou devolver o livro. Mas eu gostaria muito de tê-lo, sim, se eu encontrar para vender, com certeza eu irei comprar. É um livro bem bacana, onde eu tirei essas histórias. Outro detalhe que eu queria falar com vocês é que no início do ano eu fiz uma apresentação no CONDEC, o Congresso Online Nacional de Química. Foi um congresso bem grande, teve um número grande de visualizações, e eu não sei se algum dos presentes aqui assistiu essa apresentação. Bom, se assistiu, o tema é o mesmo, serendipidade. Só que os exemplos serão outros. Então fique tranquilo, se você assistiu a palestra do CONDEC, você não vai estar, por exemplo, assistindo uma segunda versão. Não, pelo contrário, você está vendo uma apresentação nova com exemplos novos. Talvez eu cite até alguma coisa em comum, mas são exemplos completamente novos. Tá ok? Bom, já falei bastante como introdução, vamos passar para os primeiros exemplos de serendipidade. Notem que eu vou dar alguns exemplos muito focados na química orgânica, porque a química orgânica ela é riquíssima em casos de serendipidade. Então vou citar aqui alguns exemplos, fiquem tranquilos, não vou dar aulas de química orgânica, tá? Isso aqui é uma apresentação bem mais leve, mas eu vou chamar a atenção a alguns termos que você conhece, caso seja aluno de graduação em química. Vamos começar com o trabalho desses dois senhores aqui, o Herbert Brown e o Georg, enfim, Wittig. Não sei se vocês conhecem eles por nome. O Brown talvez não. Se você for aluno de química, talvez o Wittig sim. E a serendipidade está muito relacionada ao trabalho deles.
Os dois contribuíram de uma maneira magnífica, de uma maneira fantástica para a química que nós temos hoje, em especial a química orgânica, só que, mais uma vez, está muito associado à serendipidade, está muito associado à química do acaso. E vamos lá, eles ganharam o Prêmio Nobel de 1979, só para vocês terem uma ideia. A serendipidade, né, a química do acaso, levou o Prêmio Nobel. E a duas pessoas, não foi apenas um não. Os dois, eles tiveram ali a serendipidade ao lado, foram agraciados pela serendipidade. Ganharam o Prêmio Nobel pelo quê? Bom, o Prêmio Nobel de 1979 foi pelo desenvolvimento do uso de compostos contendo boro e fósforo, respectivamente. O Brown contribuiu para compostos de boro e o Wittig para compostos de fósforo, em reagentes importantes na síntese orgânica. Quem trabalha com síntese orgânica deve ter utilizado pelo menos os compostos de boro. Então, pessoal, nós vamos ver um pouco como que o boro e o fósforo, reagentes muito importantes na química orgânica, presentes, citados em livros, eles tiveram a descoberta, pelo menos de sua importância, ao acaso, né? Graças à serendipidade. Vamos começar primeiro com o boro. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Como que eu converto um alceno em um álcool? Só que assim, não é qualquer álcool. Eu quero que a hidroxila fique no carbono menos substituído. Hein? Como que eu faço isso? Fiquem tranquilos. Como eu falei, não é aula de química orgânica, não. Mas tem um processo para isso. Deixa eu relembrar refrescar a memória de vocês. É chamada hidroboração ou oxidação. Na verdade, eu não estou nem preocupado com oxidação. Eu estou preocupado com hidroboração porque eu vou falar do boro. Então, assim, se eu quero transformar um alceno em um álcool, em um processo anti-Markov-Nikov, lembra desse termo? Anti-Markov-Nikov, OH vai para o carbono menos substituído, eu uso a hidroboração / oxidação. Um exemplo, né? Eu tenho esse alceno aqui, eu posso transformar esse alceno em um álcool. Na verdade, eu posso transformá-lo em dois álcools. Eu posso ter o álcool isopropílico ou eu posso ter um propanol, né? O álcool N-propílico. Dependendo do reagente que eu utilizar, eu vou formar um ou vou formar o outro. Esse produto aqui, ele vem de uma adição Markov-Nikov, né? O H está adicionado no carbono mais substituído. Enquanto esse daqui vem de um processo anti-Markov-Nikov. Se eu quiser formar o primeiro, é o caso mais simples. Basta colocar o alceno em meio ácido, né? Água e meio ácido. Não vou detalhar o mecanismo, é bem tranquilo. E tem isso lá na Universidade da Química, aberto lá no canal, na aula de eliminação. Aliás, na aula de adição. Agora, se eu quiser transformar esse alceno num álcool com OH no carbono menos substituído, uma das formas que eu tenho de fazer isso é utilizando o BH3 estabilizado em THF, ou posso utilizar o diborano, por exemplo, e depois, essa etapa chamada hidroboração, e a etapa posterior seria a oxidação com peróxido em meio básico. Tem todo o mecanismo para isso, como eu falei, não vou entrar nesse detalhe, mas aqui uma coisa que todo aluno de graduação em Química conhece, ou deveria conhecer, né? Como que eu consigo transformar um alceno em um álcool? Eu posso utilizar a hidroboração, e com isso eu terei o H ligado ao carbono menos substituído. Uma outra situação em que a gente utiliza compostos de boro. Vamos supor que eu tenha uma acetona ou um aldeído e que eu queira reduzi-los, queira transformá-los em um álcool. Para isso eu vou utilizar o borohidreto de sódio. O borohidreto de sódio, ele é um reagente muito versátil, é um agente redutor muito interessante, usado com uma certa segurança na química. Não é o único agente redutor que nós temos um outro, que é o lítio-alumínio-hidreto. Esse é bem mais poderoso, bem mais enérgico. A gente consegue, por exemplo, reduzir ácidos carboxílicos e ésteres. Para aldeídos e cetonas, preferimos o borohidreto de sódio. Bom, ok. Acabou a parte da química orgânica, da aula de química orgânica propriamente dita. Cadê a serendipidade? O Brown, que é o responsável ali pelos trabalhos do boro, ele gostava de trabalhar com boro. Acontece que os compostos de boro eles acabaram sendo muito estudados durante o período da guerra. E por conta disso, meio que os resultados obtidos ficaram guardados, né? Teve um segredo ali de estado durante muito tempo. E aí o agente redutor que ficou mais famoso naquela época foi o lítio-alumínio-hidreto, porque não tinha ali toda essa questão de segredo por conta da guerra. Só que o Brown gostava do boro. Ele sabia que o borohidreto de sódio iria servir para alguma coisa. Depois, quando a liberação desses estudos acabou ocorrendo, ele continuou trabalhando com borohidreto de sódio.
E aí, ele estava trabalhando com alguns ésteres. Bom, ok. O lítio de alumínio hidreto é melhor para reduzir ésteres do que o borohidreto de sódio, mas de acordo com a referência, ele estava utilizando sim o borohidreto de sódio para reduzir ésteres. E ele estava utilizando inicialmente o esterato de etila. Para quem não conhece, o esterato de etila é esse carinha aqui. E ele estava tentando reduzi-lo com borohidreto de sódio, conseguia e precisava de uma quantidade de borohidreto de sódio. Para quem já trabalhou com química orgânica, sabe que é muito comum nós simplesmente mudarmos o substrato. Então, assim, ele estava trabalhando com um conjunto de ésteres de ácidos graxos. Né? Utilizou aqui o esterato de etila. Ele poderia ter utilizado outros, e foi isso que ele fez. Então, ele sugeriu utilizar ali o oleato de etila. Só que ele notou que o oleato de etila precisava de uma concentração maior de borohidreto de sódio. E aí ele ficou sem entender. Na verdade, não foi nem ele, né? Relataram ele, já era chefe ali do laboratório, o, entre aspas, ajudante dele, que também era um professor renomado, né, que fez esse estudo, chegou até ele e falou assim, olha que coisa estranha, o esterato de etila precisa de tanto de borohidreto de sódio, o oleato de etila precisa de mais. Aí ele pensa, deve ser uma impureza, vai lá e purifica. Aí o outro professor, né, o outro pesquisador foi lá, purificou e tal, refez o teste, levou até ele, olha, está gastando mais borohidreto de sódio. E aí ele vira para ele e fala, beleza, repete de novo, né? Quando os alunos de Rutherford chegaram até ele e falaram, olha, algumas partículas alfa bateram e voltaram. O que ele falou? Repete o experimento. E aí foram feitos vários testes, mesmo com o oleato de etila purificado, e ainda assim precisava de uma quantidade maior de borohidreto de sódio. Na época se usava borohidreto de sódio junto com cloreto de alumínio. Essa questão de levar a informação até ele mandar repetir, levar até ele e mandar repetir, ele mesmo descreveu dizendo que, como diretor de pesquisa, ele está na invejável posição de insistir em altos padrões. E o diretor de pesquisa, ele não quer fazer o verdadeiro trabalho experimental. Então ele estava ali na posição de chefe. Acontece o seguinte, depois eles começaram a pensar que a grande questão, a grande necessidade do oleato de etila precisar de mais borohidreto de sódio reside no fato de termos ali uma ligação dupla, uma ligação carbono-carbono. E com isso ele percebeu que é possível realizar o processo de hidroboração em alcenos. Seria possível formar álcools a partir de alcenos. Só que ele não tinha isso na mente, né? O que ele queria era trabalhar na ligação carbono-oxigênio, formar ali um outro composto. E aí, utilizando por um acaso o oleato de etila, notando que se gastava mais borohidreto de sódio, tivemos ali o nascimento do processo da hidroboração e uma maneira muito legal de se produzir álcools. Ele também notou que ele utilizava cloreto de alumínio, mas não precisava usar cloreto de alumínio. O cloreto de alumínio era completamente desnecessário nesse caso. Então, com isso, ele conseguiu ampliar a química do boro. Nesse caso, ele propôs ali um mecanismo, não era exatamente o borohidreto de sódio que estaria reagindo, era formado de borano no meio do processo e ocorria, portanto, a hidroboração. Posteriormente, ele ainda teve de novo a serendipidade na vida dele. Por quê? Depois de um período, começaram a estudar a possibilidade de produzir gás H2, né, de produzir H2, a partir do borohidreto de sódio. Então ele decidiu fazer uma extração do borohidreto de sódio com acetona. Vamos voltar um pouco aqui a apresentação? O que acontece quando a acetona fica em contato com o borohidreto de sódio? Ela reduz, ela se transforma em um álcool. Então, ele, sem querer, de novo, serendipidade, querendo produzir H2, ele acabou extraindo borohidreto de sódio com acetona, o sistema ali aqueceu e voilá, ele conseguiu fazer o álcool isopropílico, que tem tanta utilidade, né? O álcool isopropílico é utilizado para limpar superfícies. Ele descobriu essa funcionalidade, esse poder redutor do borohidreto de sódio de cetonas a álcools, por um acaso, ele queria produzir H2. Então, percebam, a serendipidade apareceu 2 vezes na vida dele. Na verdade, até apareceram algumas outras vezes, porque quando ainda jovem, ele recebeu da namorada dele um livro que era o mais barato ali da livraria, A Química do Boro e do Silício. Então, assim, ele recebeu um livro de presente falando sobre o boro, onde ele se tornou uma autoridade em compostos de boro, pelo menos na química orgânica. E por um acaso, na dedicatória, a namorada falou para o futuro prêmio Nobel. E de fato, ele foi prêmio Nobel. Ele também brinca que o nome dele, as iniciais, é
CB. Então, no próprio nome, ele já tinha hidrogênio, carbono e boro. Então, esses são alguns exemplos de serendipidade, nesse caso associado diretamente a compostos de boro. E aqui a reação, né? Uma acetona, na presença de borohidrato de sódio, é reduzida a um álcool. Bom, isso aqui é sobre o boro. Sobre o fósforo, né, que eu também citei, o fósforo é utilizado na chamada reação de Wittig. E se você for aluno de engenharia química, talvez você não conheça essa reação, mas se você for aluno de química, sim. O que é a reação de Wittig? A reação de Wittig é uma reação que nos possibilita formar alcenos. E o Wittig, ele não queria trabalhar com alcenos, ele não estava pensando em formar hidrocarbonetos, ele queria trabalhar com fósforo. Ele era um cara que trabalhava com fósforo e fósforo pentavalente. E de repente ele pegou ali um composto de fósforo, deixou em contato com a benzofenona e ele teve resultados bem interessantes. Resumindo aqui a aula de química orgânica rapidinho, se eu tenho esse composto de fósforo aqui, percebo que eu destaquei em azul essa cadeia, ele reage com uma acetona, eu destaquei aqui em verde, e ele simplesmente junta essas partes na forma de um alceno. Então temos aqui a formação desse alceno. A reação de Wittig, esse aqui é um mecanismo, né? Não vou entrar em detalhes, mas ela é muito importante para se produzir alcenos. Ela foi uma reação realmente revolucionária. O próprio Wittig, que não estava pensando em produzir alcenos, ele achou isso fantástico. Tanto é que no artigo ele cita que o comportamento do composto organofosfórico com a benzofenona foi surpreendente. Para quem não lembra o que é benzofenona, é esse composto aqui. Essencialmente ele juntou a estrutura da benzofenona, né, sem oxigênio, com uma outra cadeia carbônica e gerou a partir daí um alceno. Ele posteriormente acabou escrevendo outro artigo, né, outro não, vários artigos, né, mas um imediato foi que o trifenilfosfina metileno como um reagente formador de olefina. Olefina, para quem não conhece, é um outro nome para alcenos. Então notem, tanto a química do boro como a química do fósforo, nesse aspecto, que aparece nos livros de química orgânica que você estudou, que eu acabo ensinando, por exemplo, no meu curso de química orgânica, vieram do acaso e rendeu um prêmio Nobel. E não foi a primeira vez que a serendipidade rendeu um prêmio Nobel, não. Eu vou mostrar mais exemplos para vocês ao longo dessa apresentação. Em outra situação também que a serendipidade agraciou a química orgânica, envolve as reações que têm como patrono esses dois senhores aqui, o James Crafts e o Charles Friedel. Já ouviram falar da síntese de James e Charles? Talvez não. E da síntese de Crafts e Friedel? Talvez sim, só que com outro nome, né? A química de Friedel-Crafts. Se você estudou um pouco de química orgânica, na parte ali que se estuda reações de compostos aromáticos, nós temos a alquilação e acilação de compostos aromáticos, a alquilação e acilação de Friedel-Crafts. E assim, pessoal, vocês não têm ideia da importância dessa reação. Não é apenas aquilo que está no capítulo de química orgânica, não. Muito da nossa vida tem uma certa influência da reação de Friedel-Crafts. Então eu vou mostrar para vocês. E, sobretudo, foi uma reação que foi descoberta graças à serendipidade, ou graças ao acaso, ou o Friedel-Crafts queria uma coisa e acabaram descobrindo outra coisa. Para quem não se lembra, de novo um parênteses aqui de química orgânica. Você tem um anel aromático, você coloca para reagir, por exemplo, com o cloreto de alquila. E vamos então juntar essa cadeia lateral aqui ao anel aromático. Vamos aumentar essa cadeia. Isso aqui é a alquilação de Friedel-Crafts. A acilação é utilizando, por exemplo, o cloreto de ácido, e aqui nós formamos essa acetona. O ingrediente para isso é o cloreto de alumínio. O cloreto de alumínio atua como um ácido de Lewis, ele é um catalisador nessa história, ele é fundamental. Essa não é a única forma do que nós chamamos de alquilação e acilação de Friedel-Crafts, mas o trabalho original do Friedel e do Crafts desenvolveu ali o uso do cloreto de alumínio. Essa é uma reação tão importante que ela, na verdade, é uma síntese para novos hidrocarbonetos e novas cetonas. E aí eu acho que com essa forma de olhar a gente consegue ver a importância. Cetonas são compostos muito importantes, hidrocarbonetos são muito importantes, e novos hidrocarbonetos, novas cetonas, podem ser produzidas a partir do processo ou de alquilação de Friedel-Crafts para produzir hidrocarbonetos, ou de acilação de Friedel-Crafts para produzir cetonas. Mas onde tem a serendipidade nisso? Acontece
que eles queriam estudar uma outra reação. Eles queriam transformar o cloreto de alquila em iodeto de alquila. E para isso eles estavam utilizando alumínio metálico e iodo molecular, né? O I2. Muito provavelmente o solvente onde eles estavam tentando realizar essa reação era benzeno. Então, vamos lá. Se eles estavam utilizando benzeno como solvente ou qualquer composto aromático, tinha ali cloreto de alquila e tinha alumínio, assim, é quase, não é exatamente, mas é quase as condições para promover a alquilação de Friedel-Crafts. O que foi surpreendente foi que eles não conseguiram formar o iodeto de alquila. Eles viram uma grande produção de ácido clorídrico e principalmente hidrocarbonetos. E aí foi todo um desenvolvimento para entender o que estava acontecendo, até eles perceberem que, na verdade, não era exatamente o alumínio o agente principal. O alumínio, nesse processo, de alguma forma, ele estava oxidando e estava formando o Al3+. E era o Al3+, que catalisava esse processo de alquilação. Ocorre que, a partir daí, a química tomou outros rumos. Na própria descrição deles, e aí, pessoal, o texto está um pouco estranho, mas eu tirei literalmente do livro referência. Diz assim, na descrição do Friedel-Crafts: com uma mistura de cloreto de hidrocarboneto é estabelecida, com bom rendimento, a formação de hidrocarbonetos a partir dos resíduos de hidrocarboneto menos H e do cloreto menos Cl. Eu acho que, na verdade, seria cloreto menos, Cl menos, enfim, ficou meio confuso, mas eu copiei na íntegra. É assim que o etilbenzeno, o amilbenzeno, a benzofenona, etc. são obtidos. Notem que a presença de benzeno, esse sim é um grande indicativo de que eles estavam utilizando benzeno como solvente. Então notem, eles conseguiram de alguma maneira, né, mesmo sem querer, sem saber, adicionar uma cadeia lateral ao benzeno e formar compostos cetônicos. Agora, por que isso é tão impactante assim? Eu estou exagerando? Não estou exagerando não. Porque, por exemplo, o fenol ele pode ser produzido em uma das etapas através da alquilação de Friedel-Crafts. Fazendo aqui uma retroanálise, né, o fenol ele pode vir pelo menos, dessa estrutura aqui que nós chamamos de cumeno. E o cumeno, por sua vez, pode vir da reação do benzeno com o cloreto de isopropila. E o fenol ele é importante, na verdade ele é muito importante, ele é a matéria-prima para inúmeras coisas. Um livro que eu gosto muito, e vale também a recomendação, é esse daqui, Os Botões de Napoleão. Eu já utilizei bastante como referência para gravar vídeos para a Universidade da Química. Ele tem como subtítulo As 17 moléculas que mudaram a história. E uma dessas 17 moléculas é o fenol. Então notem, o fenol é uma molécula tão importante assim, e uma das etapas para a produção de fenol utiliza a alquilação de Friedel-Crafts. Ou, quer ver outro exemplo com uma alquilação importante? Na produção desse cara aqui. Sabe quem é? Ele é o dudecilbenzeno sulfonato, geralmente o dudecilbenzeno sulfonato de sódio. Conhece por esse nome? Bom, se você não conhece, ok, não tem problema. Mas muito provavelmente você o usa. Ele é a base, por exemplo, dos shampoos, dos detergentes, coisas do nosso dia a dia. E como vocês acham que essa grande cadeia lateral aqui, com 12 átomos de carbono, é adicionada à estrutura do anel aromático? A alquilação de Friedel-Crafts. O processo de produção do estireno envolve a alquilação de Friedel-Crafts, e o estireno pode formar o poliestireno à base de inúmeros polímeros, inúmeras borrachas. Então, a aplicação da alquilação e da acilação de Friedel-Crafts na química orgânica em escala industrial é muito grande. Nós utilizamos isso na nossa casa e não fazemos a mínima ideia, né? Achamos que apenas para aqueles que estudaram química orgânica na graduação, ou talvez ali no ensino médio, o nome de uma reação solta, mas não é uma reação solta. É um processo que foi descoberto graças à serendipidade, ou seja, ao acaso, e que tem grande aplicação industrial. Agora, o mais interessante, na minha opinião, envolve a Segunda Guerra Mundial. Eu coloquei aqui a imagem do Churchill, um dos grandes representantes, um dos grandes estadistas na Segunda Guerra Mundial. E ele tem uma frase bem interessante. Eu gostaria de ler direto aqui do livro para vocês. Caso vocês tenham esse livro, está na página 127.
Na verdade, é um comentário do Churchill. Ele fala assim: Winston Churchill, referindo-se à vitória da guerra na Inglaterra pelos pilotos de caça, disse: nunca, no campo dos conflitos humanos, tantos reveram tanto a tão poucos. E nesse respeito, esses poucos, alguns desses poucos, eram o Friedel e o Crafts. Como assim? Bom, a Inglaterra conseguiu vencer os alemães no campo aéreo, utilizando ali seus caças. Só que, estruturalmente falando, os caças alemães eram muito melhores do que os caças ingleses. Eles eram muito mais equipados, eles eram muito melhores. Só que o combustível inglês era muito melhor do que o combustível alemão. E a grande questão é que o combustível inglês, né, a mistura de hidrocarbonetos, foram produzidos utilizando o processo de Friedel-Crafts. Tendo ali um combustível de qualidade melhor, os caças eram mais ágeis e com isso eles conseguiram então derrotar os caças alemães. Tem ideia? Vocês conseguem compreender isso? Que um episódio importante da Segunda Guerra Mundial, envolvendo a derrota nazista, teve de certo modo aqui um pouco de química, um pouco da alquilação de Friedel-Crafts, que a gente vê nos livros de química e não damos a mínima. Então, mais uma vez, a serendipidade não apenas influenciando a química, mas influenciando o mundo. Então, isso aqui é mais um exemplo de serendipidade. Só que eu acho que a serendipidade ela nunca foi tão impactante, né? Isso aqui foi um exemplo impactante, mas ela nunca foi tão impactante quanto na área médica ou na área farmacológica. Se alguém for me perguntar, Antônio, qual a descoberta química mais fantástica para você? Qual a descoberta mais importante na química? Eu responderia a descoberta da penicilina, a descoberta dos antibióticos. Porque, bom, mesmo os antibióticos tendo uma série de problemas, eles são muito importantes, já foram muito importantes, salvaram milhões e milhões de vidas. E a própria descoberta da penicilina foi um caso de serendipidade. Esse sim eu citei no Kondek, e não tem como não citar aqui, embora o foco não seja a penicilina. A penicilina, para quem não conhece, é essa estrutura aqui. Ela tem esse anel beta-lactama, um anel muito tensionado, e é ele que, na verdade, faz com que ela atue como antibiótico, né? Ela impede ali a reconstrução da parede celular das bactérias. Ele foi descoberto pelo Alexander Fleming e foi ao acaso. A história é bem conhecida. O Sr. Fleming, esse daqui, que, enfim, deve ter sido um cientista fantástico, mas ele não era muito bom para limpar placas de Petri. Ele estava fazendo ali alguns experimentos de cultura de bactéria. Uma ficou meio destampada, ele foi tirar ali alguns dias de férias. Quando ele voltou, essa que estava destapada estava um pouco esquisita. As bactérias ali não cresceram. Ele achou que tinha tido algum problema. Bom, lavou tudo e depois de fez a cultura, ele percebeu que nessa mesma placa as bactérias continuavam não se replicando. E aí ele teve um insight lá, de repente voou alguma coisa do chão, de fato, voou uma poeira, um fungo mais específico, o Penicillium notatum, para a placa de Petri, que ele não conseguiu limpar direito quando lavou, e esse fungo liberava ali uma toxina contra as bactérias, que era a penicilina. Então ele descobre a penicilina e tem todo um estudo para tentar isolar a penicilina. Tem um detalhe muito interessante que eu não sabia, eu descobri há pouco tempo. A Dorothy Hodgins, ela foi uma cristalógrafa, ela conseguiu resolver a estrutura cristalina da penicilina. Esse foi no período durante a guerra e pela primeira vez disponibilizaram um computador para que alguém não utilizasse para fins bélicos. Nessa época, computadores eram coisas valiosas e raras e ali tinha um computador para trabalhar na resolução da estrutura da penicilina. Porque, caso fosse conhecida a estrutura da penicilina, ela poderia ser sintetizada e não apenas extraída ali do fungo. E devido à demanda da guerra, né, a utilização ali de antibióticos se tornou muito necessária. Então, mais um caso da serendipidade mudando os rumos da história humana e diretamente da nossa, né? Quem já tomou ali uma injeção de benzetacil sabe o que é a penicilina. Não é uma experiência muito boa, não. Mas, enfim, ela acaba sendo muito útil em algumas situações. Mas não foi só a penicilina que foi descoberta assim. Nós temos drogas importantíssimas descobertas no esgoto e na terra. Ou seja, é descoberta em, entre aspas, lixo.
Um deles envolve o trabalho desse cientista italiano, Giuseppe Brotzu, que não tem lá grande renome na comunidade acadêmica, mas é um cara fantástico. Ele começou a estudar alguns fungos presentes no esgoto lá da Sicília, né, da ilha italiana. Ele queria isolar ali alguma toxina que fosse parecida com a penicilina. Porque a penicilina, como qualquer antibiótico, embora sejam maravilhosos, com o tempo eles começam a sofrer resistência por parte das bactérias. E de uma classe de bactérias que já estava resistindo bem à penicilina. Ele conseguiu identificar ali uma determinada toxina que era muito poderosa contra estafilococos. E essa substância ele deu o nome de cefalosporina. Né? Cefalosporina está associada ao tipo de fungo. Só que ele não conseguiu desenvolver muito trabalho. Ele primeiro, né, conseguiu isolar a substância, foi até várias indústrias farmacêuticas da região, tentou, enfim, entrar em um acordo com eles, nenhuma indústria farmacêutica aceitou, até que ele decidiu então publicar num jornal pequeno, falando, olha, tem resultados promissores, eu espero que algum cientista que leia essa publicação trabalhe um pouco com as cefalosporinas, porque tem algo promissor aí. E, infelizmente, aqui onde eu estou, né, nas minhas condições de trabalho, eu não consigo desenvolver. O mais interessante é que ele publicou isso daí num jornal que só teve essa edição. Esse jornal nunca teve uma edição antes, nem teve uma edição posterior. Foi apenas essa edição. E nessa edição ele apresenta ao mundo a cefalosporina. Ele acabou também comentando isso com um oficial inglês, se eu não me engano, que levou a ideia para um pesquisador em um laboratório muito mais robusto, e aí começou todo um estudo a respeito da cefalosporina, tentando isolar a cefalosporina. Existia, por exemplo, a cefalosporina P, que atuava contra bactérias gram-positivas, a cefalosporina N contra bactérias gram-negativas, a cefalosporina C, que foi cristalizada. Originalmente elas eram isoladas de fungo, mas já teve todo um trabalho, toda uma história para tentar entender o que era a cefalosporina, sintetizar as cefalosporinas e modificar as cefalosporinas, né? Mudar esses radicais R aqui e termos uma ampla gama de novos antibióticos, enfim, que abriu todo um caminho, todo um novo trabalho nessa área. Percebam que a estrutura da cefalosporina é parecida com a penicilina. Estamos falando também de anéis beta-lactâmicos. Né? Temos aqui o anel de 4 membros e aqui o anel de 4 membros. Só que não são a mesma estrutura. Aqui temos o anel de 6 membros e aqui o anel de 5 membros. E lembra que eu falei que a serendipidade costuma resultar em alguns prêmios Nobel? Então, em 1966, o Robert Woodward ele ganhou o prêmio Nobel por suas notáveis realizações na arte da síntese orgânica. Então ele ganhou o prêmio Nobel pelo conjunto da obra. E na palestra do Nobel, ele mostra, né, como algo relevante como ele conseguiu desenvolver a síntese da cefalosporina. Então, assim, onde foi descoberta a cefalosporina? No esgoto. No esgoto. O Brotzu tentou levar isso para a indústria farmacêutica não quis. Ele publicou em um jornal que só teve aquela tirada. Foi apresentado ao mundo em apenas uma edição, um jornal ali pequeno. Tudo isso é o acaso que levou a uma série de antibióticos que são utilizados até hoje, inclusive também a um prêmio Nobel. Uma outra droga também, que ela foi muito importante, é a ciclosporina. E aí, pessoal, deixa eu fazer um adendo aqui. Como químico, eu amo ver estruturas de moléculas. Eu falo que um químico ele não se contenta com o nome. Não adiantaria eu falar que a ciclosporina foi uma droga excelente. Não, a ciclosporina tem essa estrutura e essa estrutura é fantástica. Nós temos aqui vários átomos de carbono quirais, como normalmente as drogas têm uma estereoquímica bem específica. Eu acho que um químico tem que olhar para a estrutura, isso faz parte, né? Um nome só não satisfaz. E o que é a ciclosporina? A ciclosporina ela é um imunossupressor. Para uma pessoa que é transplantada, que teve que fazer um transplante de algum órgão, eu não sei se, por exemplo, alguém aqui da plateia já passou por essa experiência, talvez tenha tomado a ciclosporina. No que diz respeito à aceitação de um órgão externo, dá para dividir a medicina antes da ciclosporina e depois da ciclosporina.
Hoje, talvez ela não seja utilizada da mesma forma que antigamente, né? Novas drogas apareceram, mas ela foi uma droga importantíssima. Para vocês terem uma ideia, o uso da ciclosporina, ela fez com que a aceitação do transplante de fígado fosse de 35% para 70%. Do de rins, de 50% para 90%. Coração e pulmão com excelente aceitação, quase não sendo relatadas rejeições. E essa droga, que mudou a vida de pessoas transplantadas, uma droga realmente maravilhosa, foi descoberta ao acaso. Isso porque, não só ao acaso, ela foi descoberta no chão, literalmente no chão da rua, né? No chão da rua, do solo dos Estados Unidos e da Noruega. Acontece o seguinte, né? Desde a penicilina, a indústria farmacêutica entendeu que fungos são muito poderosos contra bactérias. Eles produzem várias coisas. E meio que a indústria farmacêutica já tinha essa percepção de coletar amostras de solo para ver se tinha algum fungo, se esse fungo tinha alguma toxina e fazer um teste ali contra, como na verdade, antibióticos. E aí, a ciclosporina ela veio nesse intuito. Então assim, ela estava presente no chão, na terra, só que estavam atrás realmente ali de uma droga. Só que estavam atrás de um antibiótico, né? A droga específica tinha que ser um antibiótico. E ela não era um bom antibiótico. Ela até tinha uma boa aceitação, não era tão tóxica, mas não era um antibiótico. E aí o responsável por descobrir, né, ciclosporina, ele ficou inquieto. Não, tem alguma coisa interessante aqui. E a ciclosporina poderia até não ser um antibiótico, mas ela foi um excelente imunossupressor para ser utilizado em transplantados. E se essa descoberta ela não foi mais importante do que a descoberta de um novo antibiótico, ela foi pelo menos equivalente. E tem mais, a ciclosporina, por exemplo, ela mostrou-se um excelente antiparasitário e ela também foi um excelente remédio contra a malária, até mesmo mais eficiente no tipo de malária que a cloroquina não é eficiente. Eu citei a cloroquina, que graças à Covid-19 acabou se tornando a molécula mais famosa de 2020, em especial aqui no Brasil. A cloroquina ela foi utilizada contra a malária, né, de um substituto sintético à quinina, só que ela não é tão eficiente assim. Temos algumas cepas do agente causador da malária resistente à cloroquina, mas que não é resistente à ciclosporina. Então percebam como que a medicina ela foi agraciada, não exatamente a medicina, mas também a medicina, né? A indústria médica farmacêutica foi agraciada com a serendipidade. O óxido nitroso como anestésico também está relacionado. Enfim, nós temos uma quantidade grande de substâncias que foram descobertas ao acaso. Vamos para mais um exemplo? Bom, agora ainda na química orgânica, tá? Mas nem tanto como a química orgânica pura, mas um outro caso é a serendipidade que rendeu um prêmio Nobel, nesse caso o prêmio Nobel de 1987, graças ao trabalho de Pedersen, Jean-Marie Lehn e Donald Cram. O prêmio Nobel ele foi concedido por seu desenvolvimento e uso de moléculas com interações específicas de estrutura de alta seletividade. Isso aqui posteriormente vai servir como base no que nós chamamos de química supramolecular, muito associada ali às interações intermoleculares. A serendipidade, entretanto, está associada ao trabalho pioneiro do Pedersen. O Pedersen foi o pai, vamos dizer, desse conjunto de trabalho. O Pedersen já era um homem bem experiente, trabalhava na DuPont, com um trabalho ali bem específico, e de repente ele notou ali que uma rota de síntese gerava uma impureza branca cristalina. Era impureza, era um rejeito, era algo que ele não queria. Mas ele resolveu dar atenção a esse rejeito. E tinha uma coisa muito interessante. Ele conseguia promover a solubilidade, por exemplo, de sais de metais alcalinos em solventes orgânicos. Metais alcalinos são muito solúveis em água, mas em solventes orgânicos não. Porém, na presença dessa impureza, ele conseguia fazer essa solubilidade de uma maneira fantástica. Bom, graças a essa descoberta ao acaso, de uma impureza que ele não apenas rejeitou, jogou fora, mas que ele resolveu estudar, nasceu a partir daí o que posteriormente chegaria na química supramolecular. Em algum momento, a química do hóspede hospedeiro. A química evoluiu bastante nesse respeito, mas
O que ele acabou descobrindo é uma classe de compostos que eu acho interessantíssima, que são chamados éteres de coroa. Vocês conhecem o éteres de coroa? Então, são éteres, né? Nós temos ali mais de um oxigênio. Na verdade, nós temos uma repetição periódica do oxigênio, dois átomos de carbono, oxigênio, dois átomos de carbono, oxigênio, formando essas estruturas que tem ali um espaço onde nós podemos colocar o metal. Eles lembram a ideia de coroa, né? Porque você pensa ali no metal está coroando o metal. Aqui nós temos a adição de nitrogênio, porque ela evoluiu. Por exemplo, o Jean-Marie Lehn trabalhou muito na substituição de átomos de oxigênio por átomos de nitrogênio. Aqui nós temos, por exemplo, apenas a coroa em si, só que com o tempo foram construídos novos compostos análogos, vamos dizer assim, só que tridimensionais. Esse aqui é um composto que nós chamamos de criptando. Criptando, sim, porque ele acaba fazendo uma cripta. Ele envolve ali o centro metálico, forma complexos muito estáveis, muito interessantes. E pelo tamanho, né, pelo tamanho desse espaço, desse poro, é possível colocar ali um metal alcalino, que é um pouco mais complicado de ser complexado. Quando nós pensamos em química de coordenação, pensamos muito ali na química dos elementos D, dos metais D. Só que podemos ter toda uma coordenação com metais alcalinos. Aqui nós temos dois exemplos fantásticos. Um seria a formação de um complexo com metal alcalino. E por que melhora a solubilidade? Exatamente por isso. Quando nós pegamos um éter de coroa e colocamos em contato com sal de metal alcalino, por exemplo, ele acaba se complexando com cátion. E aí, o solvente orgânico não vai interagir com o íon, não vai interagir com o cátion, mas sim com a estrutura orgânica que está ao redor. Eles são muito utilizados como catalisadores de transferência de fase. É possível nós retirarmos, por exemplo, metais alcalinos de uma fase aquosa, onde são muito bem solúveis, e transferi-lo para uma fase orgânica, utilizando éteres de coroa. E eles são utilizados em inúmeras situações. Uma delas, que eu acho fantástica, é a produção de ânions de metais alcalinos. Sim, eu falei ânions de metais alcalinos. Aqui a gente consegue ver a estrutura cristalina do ânion CS-, o cesieto, o ceseto. E a gente consegue fazer isso estabilizando esse sal utilizando um criptando, não um éter de coroa, né, mas o criptando ele é uma evolução do éter de coroa. Nós precisamos, nesse caso, formar esse complexo aqui de lítio, que ele é volumoso o suficiente, e ele vai servir como contra-íon do CS-. E nós temos, sim, ânions de metais alcalinos com a estrutura descrita. Mais detalhes sobre isso, tem um vídeo aberto lá na Universidade da Química. Eu convido muito vocês a darem uma olhada nele. Bom, pessoal, acho que eu já falei bastante, né? Eu acho que já deu para deixar claro como a serendipidade ela está associada à química em vários aspectos. E eu falo demais, né? Eu gosto de falar sobre isso, eu ficarei aqui por mais uma hora, além dessa uma hora que eu já estou falando com vocês, por mais 2 horas, mas pediram uma apresentação de 1 hora e eu sempre tento respeitar o tempo, até porque vocês ficarão cansados se eu falar por mais tempo. Na verdade, talvez vocês já estejam cansados. Mas eu queria concluir, né, chegar então na etapa final dessa apresentação, mostrando para vocês esse artigo publicado em 2020, que tem no título a palavra serendipidade, nota ali, serendipity. Está associado ao trabalho do Werner. Resumindo brevemente, Werner foi o pai da química de coordenação, ele fez um trabalho fantástico com sais de cobalto e ele foi um dos primeiros a propor a estrutura octaédrica, numa época que não tinha ali a cristalografia, a difração de raio-x, né? A cristalografia não estava tão evoluída. E muito disso está associado ao fato dele ter trabalhado com sais de cobalto e encontrado 2 isômeros, um verde e um violeta. Bom, os autores do trabalho refizeram esse experimento e eles encontraram um terceiro cristal. Antes de explicar a questão do terceiro cristal, é o seguinte: um octaedro só pode assumir, para essa configuração química, 2 isômeros. Se a estrutura fosse a prismática trigonal ou a hexagonal, teríamos a possibilidade de 3 isômeros. Só que ele conseguiu encontrar apenas 2, o que acabou ajudando a justificar a estrutura octaédrica, né? 2 isômeros porque foram 2 cristais diferentes. Bom, os autores do artigo reproduziram o experimento e eles encontraram um terceiro cristal, que não era nem um isômero puro, né? Era ali uma combinação, vocês podem ver aqui embaixo, a combinação de 2 isômeros. E foi até uma estrutura muito bonita, né? Duas moléculas distintas cristalizaram juntas. Isso gerou ali um cristal roxo. Os autores eles entendem que violeta e roxo são cores diferentes.
Eu talvez não conseguisse ver diferença. O Werner talvez não viu diferença nenhuma. Mas o que eles colocam no artigo é: vai se o Werner identifica, faz essa diferença entre o roxo e o violeta. Será que isso não ia atrapalhar a conclusão de que a estrutura do composto seria octaédrica? Porque o octaédrico não pode assumir 3 isômeros. Será que ele iria descartar a estrutura octaédrica e a química de coordenação iria ficar um pouco mais atrasada? Bom, não sei. O Werner era genial. Ele que foi o pai da química de coordenação. Então não necessariamente seria prejudicado. Bom, eu mostrei esse artigo para vocês para dizer que a serendipidade é um assunto atual, ainda está presente em 2020, e eu queria de fato concluir essa apresentação com a frase de um homem, um gênio, que foi agraciado com a serendipidade, o Louis Pasteur. Pasteur, ele disse certa vez que o acaso só favorece a mente preparada. Todos esses homens, Brown, Wittig, Friedel, Crafts, enfim, todos os citados, Werner, o Alexander Fleming, enfim, todos esses homens só conseguiram contribuir de uma maneira significativa para a química, a medicina, para suas áreas, porque além do acaso, em um determinado momento, estar do lado deles, eles também tiveram suas mentes preparadas, eram profissionais de excelência. De repente, se isso acontecesse comigo, se o acaso estivesse do meu lado, eu não teria essa percepção, né? Eu não tenho a mente aguçada e preparada como a desses ilustres senhores. Então, o acaso ele é muito importante, eu acho que nós não podemos negligenciar o papel do acaso na nossa vida, mas como diz Pasteur, não adianta ter o acaso se a mente também não estiver ajustada, se a mente não estiver preparada. Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Se vocês ficaram até aqui com essa aproximadamente 1 hora de apresentação, muito obrigado por sua paciência. Deixa eu pedir mais uma coisinha a vocês. Por favor, caso você não conheça o meu trabalho na internet, caso você não conheça a Universidade da Química, conheça um pouco do meu trabalho, principalmente no YouTube. Em média, temos 3 vídeos por semana, no mínimo 2 vídeos por semana, falando de química, bate-papo sobre ciência, bate-papo sobre a vida acadêmica, entrevistas. Eu acho que pode ajudar bastante na sua formação. Além disso, né, além do YouTube, você pode me encontrar no Facebook e no Instagram. O Facebook eu acabo não atualizando tanto, o Instagram está bem mais ativo. Então, se você não for inscrito, se inscreva. Eu tenho o objetivo de, em 2020, chegar aos 100 mil inscritos. Tá difícil, mas eu conto com o apoio de vocês. Tá certo, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo a toda a equipe da Unesp, da Semana Acadêmica da Unesp, ao me fazer o convite. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Estou à disposição, caso entre em contato para comentários, dúvidas, esclarecimentos. Enfim, fiquem à vontade.